A graça e a paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. E boa, nesta tarde nós estamos aqui de vera feliz pelo fato de Jesus Cristo, Ele está no controle da nossa vida, né? E nesta tarde eu gostaria de compartilhar da alegria de viver ao lado de Cristo. E uma das coisas que nos chama, que nos alegra, que nos deixa assim bastante feliz, é pelo fato de que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. E eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus com os amigos, com os irmãos nesta tarde, no Evangelho que se encontra lá em Marcos, capítulo 10, no versículo de número 11, 17, a palavra de Deus diz assim: E pondo-lhe a caminho, correu para ele um homem, o qual, se ajoelhando diante dele, lhes perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou, e Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E Jesus agora, ele pergunta para aquele jovem: Tu conheces, ou tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: Falta-te uma coisa. Vai, vende o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Querido, amado, irmãos, amigos, está de alcance a nossa voz nesta tarde. Nós escolhemos esse texto e uma das coisas mais gratificantes, mais sublime, é que a gente tem observado e a Bíblia tem nos orientado de que Jesus, ele vivenciando o seu ministério aqui na terra, andando de cidade em cidade, a palavra de Deus diz que Jesus agora, ele vai a caminho, e quando Jesus vai a caminho, correu um homem, e aquele homem se ajoelhou-se diante dele e lhes perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém é bom, bom só é Deus. Tu conheces os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudais alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Meus queridos irmãos, meus amados, a gente pode ver aqui esse encontro desse jovem com Jesus. Um dos fatores interessantes que nos chama a atenção é que quando aquele jovem corre ao encontro de Jesus, a palavra de Deus nos relata que ele se ajoelhou diante de Cristo. E o fato dele se ajoelhar nos traz assim uma segurança, uma certeza de que aquele jovem, ele era um jovem humilde, um jovem conhecedor da verdade, mas porém um jovem que ele tinha necessidade, ele almejava a salvação, quando ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta que aquele jovem fez a Jesus, mas ele chamou Jesus de bom, e Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão Deus. Nós sabemos, irmãos, que Deus é o nosso Pai Celestial, Ele é bom, Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem amado o seu povo, Ele tem amado o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha
a vida eterna. Uma das coisas que nos chama bem assim a atenção é que Jesus conhecia o coração daquele jovem como ele conhece o meu coração, ele conhece a minha vida e a sua vida também. E não era diferente, Jesus sabia o que estava acontecendo, o que estava passando no coração daquele jovem. Jesus disse, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudar alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele diz, Senhor, todas essas coisas eu tenho observado. A gente vê, irmãos, que aquele jovem, apesar de ser um jovem religioso, um jovem conhecia os mandamentos, conhecia a palavra de Deus, ele era bem conhecedor. Creio eu que ele era um bom estudante da Bíblia Sagrada, e uma das provas é que ele guardava todos os mandamentos, ele honrava ao pai, ele honrava a sua mãe, ele era um jovem credenciado, um jovem muito interessante, podemos dizer assim. E Jesus vendo o coração daquele jovem, que ele era um jovem simpático, um jovem agradável, um jovem bom, um jovem que conhecia toda a palavra de Deus, porém um jovem religioso. Por ele ser um jovem religioso, Jesus olhou, ele respondeu, disse-lhe, Senhor, mestre, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, disse, o amor. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem e Jesus amou aquele jovem, porque Jesus, ele é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e ele ali não era diferente, ele também amou aquele jovem. E ele falou para aquele jovem, disse, olha, só uma coisa te falta. Só faltou Jesus dizer, você é um jovem completo, mas lhe falta uma coisa. Vá vendo o que tem, dá aos pobres, e segue-nos e terás um tesouro no céu. Ah, meu querido, amado irmão, amigos que nos acompanham nesta tarde, como se tornou-se um momento cruel, um momento difícil na vida daquele jovem, de uma vez que Jesus disse para ele que ele deveria vender o que tinha, dar aos pobres e seguir Jesus, porque ele teria um tesouro no céu, mas ele precisava vender, porque ele teria um tesouro no céu e seguir a Jesus. Jesus convida para que ele se desprendesse dos seus bens materiais e que ele pudesse se tornar um grande missionário, um grande seguidor do Senhor Jesus. Ah, meus queridos irmãos e amigos, como é difícil para aqueles que confiam na riqueza entrar no reino dos céus. Aquele que confia nos bens materiais entrar no reino do céu. Jesus, ele afirmou que ele deveria vender o que tinha, dar aos pobres. Ele achou aquilo ali muito difícil para ele. Ele vendeu o que tinha, dar aos pobres e seguir, pois ele confiava na riqueza. Meu querido, meu amado, confie em Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele satisfará o desejo do teu coração. Eu gostaria neste momento estar orando por você, orando pela sua vida e orando também por você que é jovem, que está de alcance aí, que está nos acompanhando nesse canal. Vamos orar nesse instante. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, nós vamos orar. Oremos, soberano Deus, Pai Celeste. Ó meu Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos, Senhor amado, pregando a Tua palavra, anunciando a Tua palavra. Mas, ó Pai querido, ali aquele jovem, ele se prostrou, ele correu, ele se prostrou, ele se ajoelhou diante de Jesus, simbolizando ali, Senhor amado, um termo de humildade, um jeito, um ato de humilhação diante de Jesus. E era isso que Jesus precisava, que Jesus queria, mas ele chama Jesus de bom. E nós podemos observar Jesus, amado Deus, quanto aquele jovem, ele era carente da salvação. Ah, quantas pessoas carentes de Cristo, carentes da salvação. Muito obrigado, Deus, pelo dia e pela salvação em Cristo Jesus. Pai Celeste, abençoe o jovem, abençoa a família, Deus. Abençoa, Senhor amado, a nação brasileira. Nós te oramos em nome e por amor de Jesus. Amém.